Vamos falar de clássicos. E eu tô muito preocupado com o andamento desse programa, porque eu vejo que vocês trazem aqui números, dados, se preparam pra caramba. O programa é muito baseado nisso, porque tem critérios que são muito objetivos na hora da gente definir melhor, pior e tal. Só que hoje tem uma coisa... Falando em critério, um abraço pro Parreira. Grande Carlos Alberto Parreira. Só que hoje tem um negócio chamado subjetividade. Perfeito. Hoje tem um negócio chamado sentimento. E eu acho que isso vai estar muito presente aqui. Eu não sei se isso vai ajudar ou atrapalhar. Enfim, Peso de camisa? Né? também. Você adora? Eu adoro. Vinhetinha, por favor. Sério mesmo, eu tô preocupado. Aliás, eu acho que Tô perdido. o de 0 a 10 tem aumentado os meus cabelos brancos. Hoje eu tô perdido, a verdade é essa. Maiores clássicos da Europa. Porque foi o que você falou, cara. A gente sempre tem uma lógica, né? Pra fazer. Aqui pode ser um monte de coisa. Pode ser um clássico entre si mais pegado. Pode ser um clássico que tem relevância mundial. Pode ser qualquer coisa, né? O clássico que envolva, sei lá, as equipes mais vencedoras entre si. Que Então, decidiram mais coisas. Hoje tá complexo. Clássico onde o pau quebra mais. Tem gente que adora. Por exemplo, tem um clássico que não tá aí. Mas tem gente que certamente colocaria, que é West Ham e Millwall. É verdade. Por causa da rivalidade, porque tem gente que leva isso em hooligans, consideração. né? Tem a época Exatamente. dos hooligans, já virou filme e tal, enfim. Sim. Então, assim, tem um monte de critério, eu não sei pra onde que a gente vai. Eu também não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas Cara, vamos lá. hoje então, mas pra todos os clássicos, eu fiz um estudo bem grande assim de todos os clássicos e etc. Vou tentar trazer pra todos pelo menos uma curiosidade legal, Legal. que a gente possa trazer desses confrontos aí. Então vamos lá, vamos pela ordem que tá aí na tela, né? Ajax e Feyenoord é uma baita rivalidade na Holanda. Sim. E não é uma rivalidade, tipo Real e Barça, que todo mundo vive fora do continente europeu, porque o mundo inteiro assiste. Sim. Ajax e Feyenoord, por mais que o campeonato holandês passe, até aqui no Brasil acho que ainda passa, né? Passa sim. Mas é um clássico que nem todo mundo, assim, acompanha mesmo. Não sei, eu não sei se... Deve ter muita gente que tá vendo do 0 a 10, VSR, que de repente nunca assistiu assim completo um Ajax e Feyenoord. Exatamente. E aí, assim, esse clássico remete mais à história do futebol holandês, porque tem ali o Ajax e PSV, que é uma coisa mais da segunda metade dos anos 80 pra cá. É recente, né? Esse clássico é um clássico maior, e vários desses clássicos a gente vai ver pegadas além futebol. Sociais, né? Tem pegadas de religião, tem Questão pegadas política. de questão política, questão econômica, questão um de... deles. Então, esse é um deles, né? Tem a Amsterdã, que o pessoal diz que é a cidade dos bacanas, e Feyenoord, que é a cidade dos operários. Então, seria mais ou menos esse daí. Na década de 70, eles estavam ali num auge em que eles eram muito relevantes na Europa, inclusive. Que o Feyenoord ganha então Copa dos Campeões em 70, e o Ajax depois faz um tricampeonato. 71, 72, 73, 71, 72. Então, assim, eles estavam Tinha ali o Cruyff, liderando, tinha o Cruyff e tudo. Eles estavam liderando lá. De lá pra cá, eu acho que essa rivalidade ficou um pouco mais adormecida, porque acho que o Feyenoord, apesar de ter sido campeão nesta temporada, na temporada que a gente está gravando o vídeo, temporada 22-23, ganhou o Feyenoord. Sim. Depois do Ajax meio que Então desfazer você o quer time. dizer que o PSV roubou esse lugar do Feyenoord, é isso? Roubou na partir da segunda metade dos anos 80, então o PSV... Hoje já não é mais, né, o grande clássico do país. né? Não é, mas acho que historicamente Por metade esse. dos anos 80 já é bastante tempo. Der Klassiker. Eu acho que a principal parada desse clássico é fora. Que tem até uma faixa no estádio do Feyenoord que ela é emblemática, ela tá sempre lá. Enquanto eles sonham, nós trabalhamos. Nós trabalhamos. Nós trabalhamos, porque é uma... Estilo... Roterdã é uma cidade de operários. Adoniran Barbosa. É uma cidade de operários, né? E Amsterdã é a cidade da moda, é a cidade das artes e etc. É uma cidade de vanguarda. Mas né? eu vou ficar com nota baixa aí nessa aí. Eu também acho. Eu acho que ele... Trezinho. Eu acho que ele já foi maior, né? E tem um fator que eu também vou levar em consideração, que é a repercussão global desse Global. clássico. Perfeito. Eu vou levar também. Que eu acho que ele vai ficar atrás de vários, eu acho que da maioria até, né? Vou levar também. Por exemplo, o derby londrino, Arsenal e Tottenham não são as principais equipes da Inglaterra, certo? O Arsenal até está entre as principais. Mas mais vitoriosas. Mais vitoriosas. Segundo maior campeão inglês. Sem dúvida. Terceiro maior, né? terceiro maior campeão inglês, maior campeão da Copa da Inglaterra. O City tá chegando, né?
É, O City está se aproximando. Tá babando. Mas O City está com 8. 8. Mas na comparação com o Ajax Feyenoord, eu acho que já sai na frente. Foi o que eu falei, eu ficaria com nota 3 para Ajax e Feyenoord Tá bom. e Arsenal 3 e tá Tottenham. bom? Tá bom. 3 tá bom. Ela sobe. Tem até uma história legal. Acho que tem até a tendência a cair, mas Tem uma acho chance, que, é verdade. mas enfim. Tem uma história legal de Arsenal e Tottenham que depois da Primeira Guerra Mundial, a Premier League da época, né, que era o campeonato inglês, abriu 2 vagas para a primeira divisão, para times que estavam ou tinham sido rebaixados ou para times que estavam na Série B. E a disputa ficou de 2 vagas para 3 times: Arsenal, Tottenham e Barnsley, que é um time menor. E a rivalidade de Arsenal e Tottenham, ela não tinha pegado ainda até aí. Porque uma das vagas vai pro Barnsley, uma das vagas vai pro Chelsea, na real, uma das vagas vai pro Chelsea, eles nem entregam, e aí fica uma vaga para 3. E o Arsenal ganha a vaga na Premier League porque era maior, só por isso. E a torcida do Tottenham fica pé da vida. Nossa. A torcida do Tottenham, que não tinha rivalidade, a rivalidade era com a torcida do Chelsea, muda completamente mudou o foco, e vira né? pro Arsenal. Então é uma rivalidade que começa no tapetão. Interessante. É muito diferente, né? E como você falou, ela tem uma repercussão importante. Ela é um clássico que a gente viu, por exemplo, os bastidores do Arsenal na temporada passada, naquela série lá. É relevante, então eu acho que esse é um confronto E tem uma que vai questão pra geográfica, né? É. Que os dois meio que duelam pelo título de Rei do Norte, já aproveitando que a gente está aqui no Game of Thrones, aqui na HBO Max, é porque eles são do norte de Londres e ficam nessa disputa aí. Eu acho que tem, assim... pra mim é uma nota 5. Tem um fator que Londres você tem muitas rivalidades, porque você tem Arsenal, Tottenham, Chelsea, Fulham... Pequenas, né? Rivalidades pequenas, né? Que meio que se... Meio que estão restritas à região de Londres, e que ficam muito né? restritas à região, apesar de ser um clássico mostrado para o mundo inteiro. E é um clássico bem antigo, fazendo 100 anos. 110 anos já, então... Se você pega o Big Six da Premier League, tá? Aí pega os clássicos entre eles. Sim. Arsenal e Tottenham talvez seja, dentro desse universo de comparação, talvez seja o de menor tamanho. Eu não sei, cara. É difícil. Porque aí você tem Liverpool United, você tem City United, você tem... Chelsea United fora da Inglaterra, sim. Chelsea United foi final de Champions já nesse século. Tem alguns Acho aí que fora da Inglaterra você tem razão. Isso, por isso que eu acho que não vai subir de 5 pra mim. Mais que 5 não tem relevância mundial. Ninguém para o que tá fazendo num domingo pra assistir um Arsenal e Tottenham. Ninguém não, né? Vamos ser justos assim. A grande galera não para. Tirando a galera que já é muito engajada. Fora da bolha, assim, não é um clássico que pega tanto, minha mãe, meu pai, Isso. Nós vamos parar pra ver, óbvio. Óbvio. Né? A gente para. Numa nota 4, o que vocês acham? Eu acho que é pouco. É pouco? É 5 ou 6 pra mim. Eu acho que movimenta muita gente. Então vamos embora. Eu aceito 5. Movimenta muita gente. Lembrando que até o fechamento da gravação, todas as notas podem ser alteradas. Tinha que criar um negócio, trazer um negócio aqui, tipo bater um martelo assim, acabou, não pode mudar mais quando acabar o programa. Vamos pensar num ato físico. Mas vamos lá. Bom, assim, primeiro candidataço a nota 10 é Barcelona e Real Madrid. A gente tem que discutir todos os componentes que foram destacados pelos dois aqui. História, componente político, geográfico tudo, né? E tal. Só que, assim, repercussão mundial, acho que ninguém bate Barcelona e Real Madrid. Nenhum clássico bate esse. Hoje, atualmente, acho que não. Hoje não. Então, nisso aí ele sai bem na frente. Agora, e nos demais elementos? Então, é que se você pegar, né, se você pegar aqui dos últimos 30 anos, é disparado, de maior repercussão. Sim. É disparado que envolveu o maior número de talentos. Se você pegar, né? Você pegar Ronaldo, jogou nos dois. Você pega Cristiano, pega Messi, pega Raul, Figo, Zidane. Ronaldinho Gaúcho. Então, assim... Messi, Cristiano, eu falei. Então, assim, é o que envolveu mais gente ali. Xavi, Iniesta, Casillas, Kroos. Eles meio que monopolizaram juntos, embora não tenham se enfrentado na decisão, monopolizaram junto a Champions League. De 2009 até 2018... 2009 a 2018, são 10 edições de Champions... São 10? 10 edições. 10 edições de Champions League, o Real Madrid ganha 5 e o 3. O Barcelona ganha 4. 9, 11, 15. Ganha 3. Então, assim, o Real ganha 5. São 8 de 10. São 8 de 10. Bayern Eles juntaram... Bayern e Chelsea. Não, Inter, Bayern e Chelsea foram a bolha aí. Tá na hora de ter uma finalzinha de Champions com os dois. Então, assim, se não tiveram... São 4, na verdade. 4 do Real e 3 do Barcelona. Isso. Então, de 10, eles ganharam juntos 7. E sobraram uma para cada um lá. É muito grande. Então, assim, é muito grande. Se você botar de 6 a 20, de 6 a 20 dão 15 edições.
O Real ganhou 5, o Barcelona ganhou 4. O que que, Então, assim, do que vem pra frente, o que poderia tirar Barcelona e eu Real Madrid da vou nota 10? ser categórico, a gente não eu tá acho que falando. poderia ter disputa, acho que poderia ter briga Milan e Liverpool. Pra mim não tem disputa. United e Liverpool. Pra mim não tem disputa. É? Barça e Real, pra mim, é o 10. Então é o 10. Porque, cara, Barça e pode Real ser o é 10. todo esse componente que o VS falou muito bem do campo, que já é gigantesco, ainda se mistura a um componente social muito forte. Social, político, Que cultural. O Barcelona fala várias vezes que o Real Madrid se favoreceu do franquismo. E o Real Madrid deu uma resposta Espanha, recentemente agora, botando um vídeo dizendo que é o contrário. É o contrário. Que quem se favoreceu do franquismo foi o Foi o Barcelona. Barcelona. Então, assim, tem um componente histórico. Tem a questão cultural, tem a questão que iam para os catalães, iam para o Camp Nou para manifestar a sua... Era ali um lugar que, entre aspas, a ditadura fechava os olhos para manifestações Tem uma questão desse tipo. separatista. Até hoje é um palco de manifestações políticas muito forte. Exatamente. O torcedor do Barcelona não entende que ele faz parte do mesmo país que o torcedor do Real Madrid, o torcedor de Madrid. Então, acho que tem componente histórico, social e jogo. Mas só uma perguntinha. Eu acho que daí é o 10 pra frente, não tem talvez rivalidades ainda mais... Entre si, né? mais odiosas. ferozes, Então, mas mais é que odiosas, muitas vezes sim. você confunde Tem uma maior. ali. Eu acho que tem. Muitas vezes Tem você uma ali. mas então, muitas vezes você confunde maior rivalidade com maior clássico. São É coisas isso. diferentes. Então, né? por isso que essa nossa que a discussão é muito rivalidade abrangente, né? que a rivalidade ela é um componente Pois é. do maior clássico, É. né? Se tivesse escrito ali, maiores rivalidades da Europa, provavelmente Partizan e Estrela Vermelha brigariam de uma maneira... provavelmente. Degladiariam ou pelo 10. Galatasaray e Fenerbahçe. Ou Galatasaray e Acho que Fenerbahçe. até Rome Lazio ganharia de Real Madrid e Barcelona. É, Nesse então, quesito. acho que sim. Nesse quesito, teria que eu ver a acho. discussão, Eu acho. Mas como a coisa é mais abrangente, Maiores clássicos, rivalidade é um componente. É um componente de vários. Então 10 por enquanto. 10 por enquanto não, 10 Vai ser sacramentado, 10, né? vai ser 10 10 sacramentado. sacramentado, Tá bom. Beleza. Bayern de Munique e Dortmund. Cara, esse clássico tem uma história que é a relação... Vou ter Eu não cuidado. posso falar, mano. Eu tô com eu ia medo falar do um que eu vou palavrão falar. aqui, Não, né? Não. É aquela relação lá, um entra com a cara, o outro entra com... Enfim. Com o traseiro. Contra... É publicado, né? Cara, Traseiro. tem. Depois do que aconteceu agora, né, cara? Então, Eu vi um meme muito bom, que foi o melhor do que eu vi do Bayern e Barça, do Bayern e Dortmund dessa final, que é uma cena do filme Carros. Você que é cinéfilo, Sim. que é uma cena que o Relâmpago McQueen ia ganhar a corrida. Sim. Aí ele vê que o outro rival tá todo ferrado lá, e o que ele faz? Ele para na linha de chegada. Putz, sacanagem. Sério, ele vai lá, aí ele vai dar a volta, empurra o rival por trás e o rival ganha. Aí o meme era o Relâmpago McQueen com o símbolo do Borussia e o Bayern parado na zebra lá. E aí ele vai e faz, é um troço de maluco. O que tá muito presente na cabeça dessa geração atual é que assim, tem como, é um negócio, cara. é uma Então, rivalidade mas- desigual, o clássico Mas desigual. então, né? é que do conceito de rivalidade é uma coisa muito recente. Sim. A rivalidade do Muito recente. Dortmund tá chegando, ela tá ali na A frente. rivalidade do Dortmund é contra o Schalke. É, tá ali, A ó. rivalidade do Bayern era contra o Munique em 1860, que hoje tá lá patinando na terceira divisão, se eu não me engano. Tanto é que o Bayern chegou a emprestar dinheiro no momento que Ele o Dortmund... salvou. É um dos que conseguiram. Ele chegou a emprestar dinheiro pro Dortmund não acabar. Ué, no Rio de Janeiro tem uma história não de emprestar dinheiro, mas de um dirigente de um clube que ajudou o rival do tapetão, dos Exatamente, bastidores. tem. né? E Não, foi, é que esse estourou do champanhe e Borussia tudo. é isso. O Borussia Então, ia acabar, assim, pô. O Borussia ia falir. E aí, Mas deu 2 milhões de de uns euros. tempos pra cá, que o Borussia começou a fazer um bom trabalho e tudo mais, aí começou a pegar uma rivalidade, mas que é uma rivalidade que pende muito mais pra um lado, né? Pra um clássico que pende muito mais pra um tem lado. como. Eu acho que não é um clássico de relevância, não, cara. Eu acho que ali é uma nota 1, nota 2. Eu pensei no 2, mas Tô que aberto ao debate. É que eu tenho um 0 aí que é muito 0. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Mas esse aí vai. É um. Então, assim, Não, pensando nisso, não que o clássico seja... É muito recente, não tem toda essa bagagem, então, diante do que tá aí, a gente joga pra baixo. Benfica e Porto. Portugal você tem Benfica e Porto, Benfica e Sporting, eu acho, né? Acho que Porto e Sporting não chega a ser no nível das outras duas. E tem uma pegada grande também dessa questão de capital contra uma cidade... nesse tem, né? Nesse Igual daí ao muito... Ajax vai. Que Benfica igual e Ajax Sporting vai. são os rivais de Lisboa De mesmo, né? Lisboa, E é uma coisa mais local. Discussão norte-sul aí, né? Discussão norte-sul e Porto entendendo que a cidade sempre foi oprimida pela capital, então uma pegada dessa daí. Antigamente era realmente Benfica e Sport,
mas já ali dos anos 80 para cá, o Porto se colocou 2 vezes como campeão de Champions, né? Ganhou em 87, ganhou em 2004. E acho que trouxe ali uma rivalidade muito grande. Eu acho que eles são os 2 clubes portugueses que estão ali no mesmo patamar, né? O Sporting, ele tá historicamente abaixo, né? Esse jogo, por exemplo, é um desses clássicos todos aí, é um dos que tem o maior público geral, assim. Tem um jogo em 87 de 135 mil pessoas. É muita gente. Pô, nós estamos falando de Portugal, assim. 130 mil pessoas nos anos. Que década foi isso? Nos anos 80 do Brasil era jogo vazio. Né? Porque os estádios tinham. Os preços eram outros, os estádios eram sempre muito grandes e a população do Brasil não dá pra comparar com a de Portugal. Pô, isso aí, se eu não me engano, proporcionalmente, cara, é muita coisa. Se eu não me engano, 137 é o recorde do Morumbi, por exemplo. Pô, pois olha aí, é muita coisa. É muita gente. O que eu acho legal. Eu acho um clássico bem grande, cara. O que eu acho legal de Benfica e Porto, que torna esse clássico muito grande, é que ele é nivelado por cima, que são 2 clubes muito vencedores. vencedores. Eu acho um clássico bem grande, pra mim é 5 pra cima, tranquilo. Eu colocar. É porque ali tem muito clássico bom pra vir ainda, cara. Mas eu acho que eu vou colocar ainda, talvez pra uma nota 7, podendo escorregar pra um 6 ali. O recorde público do Morumbi é 146 mil. Nossa, ainda é 9 mil a mais. Ainda é 9 mil a mais. Você pensou na nota 7, 7, né? podendo ir pra um 6 depois. Eu acho que tem mais uma cara de 6 aí. Porque ele é muito grande, é um clássico muito grande em Portugal e que nunca teve muita... Furou a bolha? Nunca teve muita relevância fora de Portugal. Esse é o meu ponto, né? de colocar ele na nota 7, porque tem alguns outros clássicos ali. Mas então, só que tem clássico daí pra frente que saiu até menos da bolha até hoje do que Benfica e Porto, né? O próximo, por exemplo, e é uma loucura desenfreada o próximo. Galatasaray e Fenerbahçe também, acho que é nisso aí. Pode ser um 6. 6? Tá bom. Tá honesto. Esse é loucura. Celtic Rangers é um The Old absurdo, Firm. cara. É um absurdo de rivalidade. Esse é uma loucura. Tem toda uma questão do Celtic ser o time católico e o Rangers ser o time protestante, né? Isso tem uma relevância de contexto político também. Um time dos conservadores, outro time dos progressistas. Eu acho que tem uma rivalidade muito forte social nesse jogo. O Rangers, por exemplo, ele passou de 1920 até 1989 sem contratar jogadores católicos. Não pode, tá no estatuto, não pode contratar jogador católico, porque o nosso time é time de protestantes. É muito forte a rivalidade entre eles. E eu acho que não dá pra ser menos de 7 pra Celtic Rangers. Então, é um clássico que de 2 times de um futebol que acabou se tornando periférico. Verdade, né? Claro. Ali até no meio dos anos 60, ali até o início dos anos 70, ele conseguia ser relevante na Europa. O Celtic ganha a Champions em 67. O Rangers fazia boas campanhas, de uns tempos para cá ele perdeu, mas internamente era algo muito grande, era um clássico muito grande internamente. Recentemente o Rangers caiu para a 4ª divisão, né? Na verdade ele recomeçou como clube lá por conta de falência, então o Celtic passou a dominar completamente, acho que perdeu um pouquinho mas agora já voltou, o Rangers já foi campeão novamente, campeão com o Gerrard, inclusive, né? Então, assim, acho que é um clássico muito grande por essa pegada de ter ali uma divisão do país de conservador, progressista, católico, protestante. Esse é um clássico. Então, assim, acho que caberia um 8 ali. Pois é, dá pra ser. Tô pensando nisso. Pode ser. Porque apesar de futebolisticamente ser um pouco abaixo. E dele ter menos exposição mundo afora, porque o campeonato escocês ele não é tão visto no mundo inteiro como o espanhol, por exemplo, como a Premier League. Não tenho a menor dúvida que Arsenal e Tottenham, se você pegar índices de audiência... Índices absolutos de audiência. Eu acho que vai tranquilamente ganhar de Celtic Rangers em exposição, mas... não em rivalidade, e até mesmo interesse, né? Porque a Premier League é vista em muito mais países do que a Liga Escocesa. Acho que só por isso. Acho que sim. Né? Acho que só por isso. Mas acho que pelo tamanho do que ele representa, acho que é muito grande. Eu também acho. Um negócio muito visceral. Muito visceral. Eu acho que vai ter vários desses, assim, mais pra frente, clássico, né? Cuja rivalidade joga pro alto. Exatamente. Compensa, por exemplo, a menor exposição midiática. E é um clássico muito antigo, né? 1888, assim, é um clássico muito histórico. 8, eu acho uma nota bem legal. E aí a gente fala de Dortmund e Schalke. Aí, de fato, esse é o maior rival mesmo da torcida do Schalke, historicamente falando. E do Dortmund também, né? Recentemente... do Dortmund, quis dizer, mas do Schalke também. Recentemente eu mandei até, na reta final do campeonato alemão, mandei essa informação para o Jorge, porque o Jorge tem algumas pegadas assim.
o Schalke corria risco de cair e caiu, mas mandou o time reserva para enfrentar o Bayern, para não correr o risco de tirar ponto do Bayern e fazer do Dortmund campeão. O Vitor mandou isso para mim porque ele sabe que eu entendo esse sentimento. Eu compreendo. Eu não julgo, não condeno, não. Eu compreendo. Eu entendo. O Jorge, talvez, se ele fosse dono de um clube e tivesse nessa situação, ele ia recomendar. Rivalidade é muito parte, grande a rivalidade, embora hoje os dois times estejam em patamares muito diferentes, né? O Schalke ficou na segunda divisão, subiu e já bateu e voltou. Então hoje o clássico entre eles, esportivamente, tem uma diferença muito grande. O Schalke não ganha um título alemão desde a década de 50, né? Então, assim, é uma torcida gigantesca, mas não ganha um título alemão desde a década de 50, mas os clássicos entre eles são muito, muito gigantescos. Eu acho que tá na cara de 5, poderia entrar nesse 4 aí para preencher a nota, mas eu acho que é uma carinha de 5. Eu acho a combinação das cores desse confronto muito bonitas. A camisa amarela contra uma camisa azul, short preto, branco, acho muito bonito. O Vitor sugeriu 5. Eu toparia o 5 desde que a gente escorregasse Arsenal e Tottenham para 4. Pode ser. Essa rivalidade é maior do que a Arsenal. Tem uma rivalidade histórica, por exemplo, o Schalke. Rivalidade, não sei. Será? Não sei. O Schalke tem uma. O tamanho de Arsenal e Tottenham é maior que esse, né? Sim. De audiência, né? Embora o Dortmund tenha título de Champions e nem Arsenal nem Tottenham tenha, mas eu acho que o tamanho de alcance, de história, de relevância, eu acho que Arsenal e Tottenham é maior. Pode ser. Talvez e a rivalidade ali, se a do Dortmund e Schalke é maior, não é muito maior, né? É uma rivalidade de Londrina muito forte. Porque a rivalidade também. de Londrina é muito forte. Não dali. sei. Por exemplo, o Arsenal ficava se gabando de que ficou, sei lá, décadas, anos chegando na frente do Tottenham. Então, por exemplo. Porque a rivalidade local, né? A rivalidade com o teu vizinho. É muito forte. É um negócio, né? E da região, Gelsenkirchen e Dortmund são, acho que, 40 km de diferença, assim. Cara, o Schalke tem uma história legal, né? Porque o Schalke era ele era o clube mais famoso da Alemanha no período sombrio do nazismo, né? E ele foi muito utilizado pelo governo da época. O Borussia... Chegaram até a falar que ele tinha... Ligações, né? Que ele era torcedor do Schalke, né? Vocês sabem o que eu tô falando. É uma questão que a gente precisa entender que era uma outra época, numa outra realidade. O clube muda muito depois disso, mas tem uma rivalidade que também envolve essa questão. O Borussia teve dirigente que foi assassinado porque foi contra o regime, etc. Então também tem uma rivalidade que envolve tudo isso. Aliás, em cima disso, eu discuto muito essa coisa de o ditador torcia pro time A, pro time B. Na verdade, esses caras sempre usavam esses clubes como propaganda política e ideológica. Só isso. Torcer mesmo, eles torceram pelo regime deles. É importante a gente falar sobre isso. Acredito pouco nisso. Porque a gente vai falar de outras questões como essas mais pra frente. Que muitas vezes os caras usam isso pra espetar o rival. Porque o sanguinário lá torcer pro seu time. Não, cara, ele usou como plataforma, usou torcer. Eu vou colocar Dortmund Schalke na nota... Eu vou colocar na nota 5 e acho que é melhor a gente discutir ela mais pra frente, na minha visão. Talvez assim. possa reencaixar. Reencaixar. Tá bom. Vamos por enquanto com nota 5, eu acho. Gala e Fener. Nossa Senhora! Porque assim, tem um negócio que torna tem um fator que torna esse clássico ainda mais quente, que é o fator torcida. Porque turco, com o negócio de futebol, os caras são alucinados demais, cara. É legal de ver a atmosfera de um clássico turco, muito pela arquibancada. É muito. Desculpa o perdão da palavra. É foda demais, mano. Muito absurdo. O clima, o estádio é lindo, maravilhoso. Esse aí, pra mim, é o nível de rivalidade Celtics e Rangers, assim. Também não fura tanto a bolha como Celtics e Rangers. É claro que o futebol turco ele é melhor do que o futebol escocês. Ele fura até menos a bolha. Hoje, né? Hoje. Mas eu acho que essas rivalidades, assim, elas são muito grandes. Puxa muito pra cima. Pra mim, é nota 8, cara. Acho que é muito parecido com Celtic e Rangers. Tem a questão lá de um tá na parte asiática, outro tá na parte europeia da cidade, né? Eu acho que aí fora da Turquia não tem tanta importância assim, não tem tanta relevância. Acho que talvez você hoje veja até mais um pouquinho Gala e Fenerbahçe, porque você tem alguns personagens brasileiros que fizeram história lá, o Felipe Melo no Galatasaray, o Alex e vários outros brasileiros, o Zico treinando o Fenerbahçe. Então acho que num geral, num escopo geral, eles têm mais ou menos o mesmo perfil. Vocês foram criteriosos. E tem uma parada legal, que eles quase foram o mesmo clube. Em 1912
chegou a ter uma negociação para eles dois se juntarem e virarem Tem um outro clássico pra frente que isso o aconteceu. Clube Turco. Ia se chamar Clube Turco. E depois, por causa de toda a questão da Guerra dos Balcãs e Nada etc. criativo, hein? E eles iam se juntar, cara. E depois de toda a questão da Guerra dos Balcãs e etc. Eles acabaram não indo pra frente essa ideia. A gente lembra quando o Eurico Miranda falou que o Vasco estava fazendo tinha um plano para contratar o Ronaldinho Gaúcho. Qual é o nome do projeto? Projeto Ronaldinho Gaúcho Vasco. Maravilhoso isso, eu lembro disso. É absurdo. As melhores ideias são as mais simples, às vezes. Às vezes não precisa inventar, né? É porque você gastou tanto tempo com a ideia que na hora de dar o nome já foi. Já não sobrou mais criatividade. Tanto tempo pra negociar, juntar dois times dessa rivalidade, né? Não, também gastou tanto tempo com isso, o nome é o de menos, né? Inter e Milan. Inter e Milan me parece um clássico assim com muito glamour, podemos dizer? Muito. Eles jogam, o fato de jogarem no mesmo estádio e vai servir pra Roma e Lazio, eu acho que pra mim faz diferença. Porque eles dividem o mesmo espaço, é a mesma... Tinha toda a história de quando a Inter jogava era Giuseppe Meazza, quando o Milan jogava era Sério, eu não aguento mais. Cansativo, Cansativo, né? não aguento mais. Isso é uma mentira, gente. Isso é uma mentira. E eu acho legal que tem uma questão de construção histórica dos dois. A Inter, ela é criada com dissidentes do Milan que falaram assim, o Milan só quer ter jogador italiano. Pra gente, não é isso. Eu acho que os estrangeiros deveriam ter espaço. Então a Inter é criada com dissidentes do Milan. E é até legal que, por exemplo, a Inter de 2010 é campeã europeia sem nenhum italiano no time titular, né? Tem muito a ver com a ideia com que esse clube foi criado. Então é uma rivalidade pra mim histórica, que fura a bolha, que Inter e Milan, pelo menos a minha geração de infância, era o clássico, era o El Clássico. Vivemos isso agora, né? O El com a Clássico, semifinal da Champions que a gente mostrou aqui. Né? O El Clássico da minha infância e da minha adolescência é Inter e Milan. Então, pra mim, Inter e Milan é nota 9. Eu acho que é um clássico de grife, sabe? Assim, tipo Barcelona e Real Madrid. Eu acho que as cores são muito legais, né? O conflito ali do azul com o vermelho e o preto estando junto nos dois, né? É um clássico de times que estiveram muito bem em muitos momentos, inclusive alguns momentos os dois juntos, ali no meio da década de 60, os dois muito fortes. Aí depois a gente viu um Milan ficando mais forte, mas a Inter correndo atrás em vários momentos. E até quando os dois passaram por um momento de dificuldade, passaram meio que um momento de dificuldade juntos. Os dois, né? É verdade. No momento que os dois clubes foram vendidos, né? Recente, inclusive. Então, assim, acho que é muito grande de que fura a bolha, que tem repercussão no bar aqui no Brasil. Num bar aqui no Brasil, as pessoas parariam para falar de Inter e Milan se estiver passando. Então, acho que é um 9 mesmo. Acho que esse fenômeno ainda ocorre, mas, sei lá, se a gente voltasse aí 10 anos no tempo, 15 anos no tempo, ocorreria mais. Sim. Porque, com certeza. Porque Inter e Milan, o futebol italiano, ele viveu um processo, né, nessa última década, sei lá, últimos 15 anos, de uma baixa e tal, e está começando a retomar um pouquinho o nível do campeonato. Mas até na baixa virou semifinal de Champions. Exatamente. Na baixa virou semifinal de Champions, é muito grande, né? Juve e Inter, outro clássico italiano. Cara, é engraçado porque eles meio que se alternam, né? Quando a Juve tá bem, a Inter tá meio esquisitinha. Aí quando a Inter melhora, a Juve não fica tão bem. Então são desses clássicos, é um dos poucos clássicos que não tem confronto direto, muitos, assim, de final e etc. Mas é um grande clássico, é o clássico de duas das maiores torcidas da Itália. Tem toda uma questão da hegemonia de famílias também, né? Família Agnelli, a família Moratti. É um grande clássico, mas eu acho que fica consideravelmente atrás de Inter e Milan e de Roma e Lazio que virá depois. Era isso que eu ia dizer. Dos 3 clássicos italianos aí, acho que Juve e Inter perde para os outros 2, tá? Pra mim, até como rivalidade, vai uma nota 5, 6, no máximo, assim. No máximo. O que você acha, BSR? Então, eu também não tenho... Eu tenho até mais percepção de um clássico, porque se duelaram em momentos em que um dominava a Itália e o outro dominava meio que a Europa. Até Juve e Milan acho que é até maior do que esse Inter. Juve e Milan? Juve e Milan, né? Verdade. Então, até do que esse Juve e Inter. Eu iria com 4 aí, até para preencher. Juve e Milan já foi final de Champions. Inclusive foi final de Champions. Tá justo, que apareceu muito mal cotado, inclusive, no programa de finais aqui, Juve e Milan. Convenhamos, com razão. Mas eu Bota 4. Eu vou nesse 4 até para poder, né? Vamos dar o Jorginho. Aquele frentinho, aquele flanelinha que vem. Eu tô feliz que vocês são solidários a mim. Vocês entendem as minhas dores. Pode vir, traz, desfaz, nota 4. Desses clássicos todos, é o clássico que tem a maior goleada. Tem um 10-0 da Inter.
10-0 10-0 da Inter em 1960. Eita. E um 9-1 da Juventus. Nossa senhora. Muito duro. Que dia que a gente vai ter coragem de fazer um desse no Brasil, hein? Nossa senhora. Eu Nossa, tenho um 0 mano. clássico. É? Cravado. Cravado? O 0 do clássico do Brasil já tá feito. Tá, zero. eu já sei qual é. E o 10 é uma porradaria absurda. O 0 eu conheço bem esse clássico, não conheço? Conhece bem. Já frequentei, Já arquibancada, então agora, sei. e o 10 é uma porradaria histórica pra achar o 10. É mesmo? Histórica. Esse 0 aí é tão verdade dos clássicos brasileiros que eu já fui ver esse clássico na casa do rival e sim, é tranquilo. É tranquilo mesmo, é bem tranquilo. Bem tranquilo. Olha, esse Liverpool e Everton, primeiro assim, eu já tava estranhando não ter nenhum clássico envolvendo o Liverpool, né? Dado todo o panorama que temos na direção desse programa. Ele não se assemelha a um, sei lá, outros clássicos que não estiveram aí na lista. Um Barcelona e Espanhol, um Juventus e Torino. Eu acho que é pior até. Não, eu acho que não é na mesma casa? Não tem rivalidade entre Liverpool e Everton. Isso é pior. Então, assim, do ponto de Mas vista... eu escutei também que não existe rivalidade entre Barcelona e Espanhol. O bicho pegou lá. mas Quando o Espanhol, pra mim, tem tem muita muito. rivalidade. o Espanhol não deixou os caras Tem comemorar muito. o título na casa dele. O Espanhol caiu, a torcida do Barcelona comemorou pra caramba. Não, é que eu acho que Barcelona e Espanhol não tem confronto, futebolisticamente falando. Mas tem rivalidade. Esportivamente, eles estão muito separados. Tá. Até mais do que Liverpool e Mais. Everton historicamente. Mais. Hoje Mais. talvez não. É. Mas o Liverpool e Everton tem um respeito muito grande entre eles, né? O estádio fica muito perto, o estádio fica a um pouquinho mais de 1 quilômetro de distância. tipo o Guarani Ponte. Então, mas isso não quer dizer muita coisa. Que o Baianão e o Acuruzu ficam pertinho e é uma rivalidade. Nós vimos bem. Guarani Ponte. Nós vimos bem quando fizemos Copa Verde lá. Pertinho, mas cara, Então, separa um parque separa os dois, 1 né? Que quilômetro. dá pra você andar por um parque, você vai de Enfield pra... E dá pra ver, né? De Pra Enfield dá pra ver Goodson o Park Goodson e por aí Park. vai. A questão é que não tem muito... talvez desses clássicos seja o menos bélico. Tá, então por que a produção colocou esse Não, clássico? porque é um a clássico cota Liverpool importante. do Não, programa? clássico É porque, legal, é porque seja um menos bélico do sentido de um querer... Mas, por exemplo... Eu acho que é até legal a gente falar sobre esse clássico aqui A no tragédia programa, de né? Hillsborough aproximou muito os dois. Foi. Porque o Everton, ele sempre esteve ao lado do Liverpool na busca por justiça pela tragédia de Hillsborough, que, para quem não sabe, durante a época lá do governo Thatcher, o governo e alguns dos veículos quiseram imputar a torcida do Liverpool culpada por ter 97 pessoas do Liverpool, torcedores do Liverpool, terem morrido. Um deles é primo do Gerrard. Um deles é primo do Gerrard e esse número sempre foi 96, até que alguns anos atrás, 3 ou 4 anos, o 97º morreu em decorrência das coisas que aconteceram lá agora, 4 ou 5 anos, e aí esse número pulou para 97. Então o Everton sempre teve muito junto do Liverpool nisso. E isso meio que deu uma humanizada no clássico. Do ponto de vista esportivo, a distância só aumentou. Sim. Porque o Everton, pouca gente lembra, o Everton ainda hoje é o 4º maior campeão inglês, com 9 títulos. É que ele ganhou isso tudo lá atrás. Então se você pega nos anos 80, o Everton ganha título nos anos 80. Nos anos 80, o Everton disputava com o Liverpool e Arsenal título de campeonato. Até os anos 2000 brigava por Champions e etc. Tinha ele foi... tinha um ele timezinho foi, ali que era Pienaar, Tim Cahill. Se eu não me engano, ele foi pra Champions em 2005, se eu não me engano, mas acho que nem passou do Mas brigava do ali, playoff. né? Tava... Então, esportivamente foi, mas é um clássico que, do ponto de vista de esportivamente, tá parado ali antes dos anos 90, porque a distância aumentou muito. E do ponto de vista de rivalidade, se diluiu por conta dessa situação. Hoje há muito respeito, ficou um negócio meio morno. Então, eu já entendi. A produção colocou aí pra termos a nota 0. É o meu 0. É o seu 0? É o meu 0. Cara, eu tive a honra de ver um Liverpool e Everton em Enfield, Eu acho que ele tá enlouquecido. E eu fiquei no bairro do Everton, fiquei em Goodson Park. E já ficou claro em vários programas aqui, apesar do pseudo falar que eu odeio o Liverpool, eu gosto muito do Liverpool, tenho uma relação com o Liverpool e eu fui pra torcer pro Liverpool. Mas colocou o Liverpool no 0. Coloquei a camisa do Liverpool e fiquei andando por Goodson Park, ninguém me encheu o saco, ninguém falou nada. Tranquilo, os caras me cumprimentavam, falava com os caras, tranquilo. É 0, não tem rivalidade. eu ficava na perseguição dúvida. mesmo Não tem assim, rivalidade, tá? ele pode achar, irmão. Ele pode Eu achar. acho que pra mim, eu tava na dúvida entre esse 0 e o PSG e o Olympique, porque eu acho muito artificial. PSG e Olympique tem uma acho rivalidade muito artificial. Tem uma rivalidade de cidades que ela pega. Não é tão grande, mas ela pega. Discutamos então PSG e Olympique. Cara, vamos ver. Porque tem uma questão mas capital. mais Mas zero. é que Marcos, Artificial do ponto de vista do PSG, é do isso? PSG. Sim, mas porque é- 10 anos atrás, o Marcelo fazia festa porque era contra Paris, não era contra o PSG. Era porque era contra isso, Paris. é isso, a gente odeia Paris. Não, PSG tudo bem. fedia e não cheirava. Mas aí você vai
encarnando tudo isso no PSG. O mas PSG passa a representar, simbolizar isso. Você tem um componente da divisão social francesa, que ela é, quanto mais afastado da capital, tem mais imigrantes, tem uma relação com Marseille, ela é muito forte. Cara, tem tá jornais na beira de do mar Paris, Mediterrâneo. tem jornais de Paris que já chamaram há muito tempo atrás o Olympique de Marseille de um time sujo. Então tem toda uma rivalidade dentro do país de ódio entre pessoas que influencia muito Uma nessa coisa rivalidade. que o Napoli Então tá na bom. Itália Então, sofreu por muito tempo e ainda sofre. Ainda sofre. É por isso. ser do sul do país. Agora que o Napoli foi campeão, historicamente muita menos desenvolvido. gente repercutiu É. isso. A Roma e Lazio também. Também tem Mas, de muito fato, isso. confrontos não são dos maiores, né? os confrontos Esportivamente. não são maiores, tem o razão. PSG, enfim. Mas ok, tudo bem, vamos botar o Olívio. Eu tentei salvar Não, em tudo direção. bem, mas peraí, vamos colocar. Fechamos o 0 para Fechou. Liverpool e Tá bom, Everton. fechamos. E PSG e Olympique, vamos Acho colocar que no tem 1 ou no 2? Não, não acho, porque a relação cara-traseiro. Porque ela, eu ela é acho mais que tem que ir quente pro que Bayern e dois. Dortmund. Muito mais. Eu acho que ela se parece Mas- em quentura com a Ajax e Feyenoord, até um pouco, assim. Pode Então ser, mas bota o no 2 dois. não me incomoda, Mete não. no 2, Dois mete não me no incomoda, 2, não. PSG e Olympique, isso aí é muito artificial. Não, pô. Principalmente pelo PSG, né? Totalmente por causa do Principalmente, PSG, não, totalmente. O Olympique tem essa coisa... há mais tempo. Olympiacos e Panathinaikos. Em termos assim de fanatismo e tal, lá na Grécia se assemelha um pouquinho com o que a gente vê em arquibancada na Turquia, né? É mais ou menos a mesma pegada. É assim, muito né? grande, né? E é a mesma. Cara, as histórias são muito parecidas de rivalidade, né? Começa. O Panathinaikos é de Atenas, da região rica da Grécia, e o Olympiacos é de Pireu, que é uma região portuária, que também tem uma questão de operários, região mais pobre, etc. É uma grande rivalidade. Porradaria come. Nossa Senhora. Come. Cara, mas eu acho que assim, eu acho que quando a gente vai falar de rivalidades, e aí entra no bolo, vai entrar no mesmo bolo pra mim. Celtic Rangers, Galatasaray Fener, Partizan Estrela Vermelha, Olympiacos e Panathinaikos. Porque são rivalidades Tudo nota 8. meio regionais, mas a que menos fura a bolha é essa, pra mim. Olympiacos e Panathinaikos. A que menos fura a bolha. Menos que Partizan e Estrela Vermelha? Eu acho que Partizan volta e meia viraliza um videozinho da Viraliza, torcida, etc. Até porque, assim, de uns tempos pra cá, o Olympiacos ganhou ali um protagonismo. Apesar de nenhum dos dois ser o campeão campeão desta temporada é o AEK. O AEK que também é de Atenas e é o terceiro time ali nessa disputa. Eu acho que o Olympiacos deu uma disparada grande aí, né? Então, por ter 3, eu diminuiria um pouquinho a nota, que também deveria ser aplicada a Galatasaray e Fenerbahçe, porque ainda tem o Besiktas. Você jogaria pro Eu 7? eu jogaria pro 7. Como eu acho que esse clássico é menos, o grego é menos internacional do que os outros dois, Tô fechado. eu iria pro nota 7 ou 6. Não, eu acho que vai o 7. Eu iria pra nota 7 Tem que ver ou esse Benfica 6. e Porto aí, porque ele é bem internacional, né? Rapaz, então ele é internacional. E aqui pro Brasil, Benfica e Porto é Vale muito muito. relevante. Não, né? então, É mas muito relevante. eu acho que... Eu acho que trocaria o Benfica e Porto por 7 ali. Mas eu acho que os clássicos aí, turco e grego, eu acho que eles têm um dedinho a mais de temperatura do que Benfica e Porto. Que é temperatura alta, sim, tá? sim. Mas eu acho que eles têm um... Mas como eu acho que o Olympiacos e Panathinaikos ele não fura a bolha. Hoje também acho. ninguém sabe É. quando tem um Olympiacos Exatamente. e Panathinaikos. Ninguém sabe. O Partizan Estrela Vermelha passa perto, mas se viraliza às vezes um vídeo no quando dá uma cagada, né? Aí o pessoal vê o que aconteceu, né? Mas, por exemplo, você Pô, quer dá ver merda. as páginas de futebol dito alternativo, Canto das exemplo, Torcidas é uma das páginas que eu da gosto muito. torcida, inclusive. o trabalho que faz, por exemplo, o Gustavo Hoffmann, da ESPN, que faz, quem acompanha o futebol alternativo dá muito mais destaque a Partizan Estrela Vermelha do que Galatasaray, do que Panathinaikos e Olympiacos. Eu compro essa virada de mesa aí do Benfica e Sacramentou Porto. a mudança, né? Então Benfica e Benfica Porto e vai Porto. pro 7. Isso. Virada de mesa, virou. Um abraço. O Arthur Quesada, lá de Portugal, está aplaudindo. Não posso fazer isso com a minha mesa, porque Aí minha mesa tá vamos, quebrada. Gala e Fener vai pro 6, Olympiacos e Panathinaikos também, é isso? por 6. Não, Galo Não, e Fener. o Galo não muda nada. Não, Muda Olympiacos nada. e Panathinaikos eu iria Mas pra eu trás. acho que a discussão do Besiktas é uma boa discussão também. De serem 3. De serem 3, né? É que eu acho Gala e Fener, Olympiacos e Panathinaikos, assim, muito próximos. O Besiktas tem a história Eu lá acho, do eu McDonald's, Pô, né? é muito que boa. é muito foda que ele ligou pro McDonald's e falou, ó, eu quero botar, eu aceito botar uma lanchonete aqui no meu... No bairro Inclusive o Besiktas. McDonald's não patrocina aqui, se quiser é só entrar em contato. Imagina que lindo ia ficar cheio de McDonald's aí no... Vocês discutindo das notas e eu aqui, tomando um Então aqui, uma pode até batatinha, mudar, um pode refri. até mudar a cor aqui do coisa, pode virar um amarelo e vermelho. Cara, a problema quantidade nenhum, de marcas que o VS tá tentando vender pro de 0
0 a 10 é lógico. histórico. Todo Assim, programa. Então o cara falou, Alô, ó, queremos, comercial. McDonald's, queremos botar uma lanchonete no seu estádio. Ele falou, beleza, só que é o seguinte, se você botar uma lanchonete com as suas cores no meu estádio, vai ser quebrada todo o jogo. Aí o cara falou, tá bom, vamos fazer Então o vai seguinte. preto e branco. Aí o McDonald's, que normalmente é vermelho e amarelo, no estádio do Besiktas é preto e branco. Que é No a cor bairro, do né? clube. No bairro de Besiktas. No bairro, No bairro exatamente. de Já aconteceu No bairro. a Coca-Cola mudar as cores da logo pra colocar na Grenal. camisa do Grêmio, Do pra Grêmio, estampar na na camisa Copa do União de Grêmio. 87. Né? Copa União de 87. Mudou pra azul. Esse Galo Fener aí, azul. dito isso, como tem uma rivalidade forte do Besiktas, eu acho justo puxar pro 7 também. Bom argumento. Boa. Tá bom, concordo. Porque Celtic eu acho- Rangers é só Celtic É só Rangers. Celtic Rangers. Partizan Não tem Estrela nada. Vermelha. Com o Kilmarnock do Jorge, do Aberdeen. Mas eu não caramba, puxaria nem por isso. Eu puxaria porque me causaria um desconforto ver duas notas separando clássicos que eu acho que são muito parecidos. Ah, tá. O Tá grego bom. e o turco. Mas Mas esse- aproximando acho que é um pouquinho. Mas fica- esse clássico grego se chama o Clássico dos Eternos Inimigos. brincadeira. Um bom nome também. Bom eu nome. gosto. Baita nome. E o que vocês vão fazer com o Partizan e Estrela Vermelha? O Derby Eterno? É. Cara, ele tem uma parada que é muito interessante, tem uma história muito legal entre esses dois times, que ambos, os times, sempre foi uma rivalidade muito grande, mas eles lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial. Torcedores do Partizan e do Estrela Vermelha, que hoje a gente vê vídeos se odiando, saindo na porrada, ambos lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial para expulsar os alemães. Eles chegaram à seguinte de lá. conclusão: pra gente continuar se odiando, a gente tem que estar vivo. Então vamos guerrear junto. É muito eu acho essa uma história assim que agrega muito no confronto. Porque a gente tá falando de caras que pegaram em armas, lado a lado, assim, foram pra guerra juntos. Então eu acho que Partizan e Estrela, como rivalidade, talvez seja a Então, maior é isso que eu tô falando. Talvez seja a maior dela. Pra gente subir essa nota, a gente vai ter que levar a rivalidade a um ponto extremo. Porque do ponto de vista, fora da Europa, fora da Iugoslávia, ou fora da Sérvia, ou fora do qual nome o país tenha da tido, hora. é praticamente um zero, embora o Estrela Vermelha seja campeão europeu e o Partizan seja finalista vencido da Champions. O Partizan perdeu uma final pro Real Madrid. Então, assim, mas fora da Europa não tem tanta. Fora do país não tem tanta coisa assim. E atualmente os dois estão muito abaixo já há muito tempo, né? O Estrela Vermelha, quando vai pra fase de grupo de Champions, ele. É saco de pancada, geralmente. Não, então, quando vai é comemoração, né? Então, assim, embora ele tenha até feito agora, ele ganhou do Liverpool. Ganhou do Inclusive, Liverpool, recentemente ele ganhou do Liverpool. Jogou com o PSG. Jogou com o PSG, então, assim, eu acho que a rivalidade joga lá. A rivalidade, se fosse assim, só contar a rivalidade, era caso de 10. Tá. Mas como a rivalidade está no meio de uma série de outras coisas, Aí vai descontando eu acho que a ela nota. vai caindo ali, poderia um 7 ou um 8. Eu acho que ele tem que ficar junto 8. com o Celtic 8, Rangers. 8, Eu acho. fechado. São da mesma 8. natureza aí. Bom, Fechado. tá bom. Fechado. Perfeito. Mas perdendo bastante em exposição, Exatamente. repercussão, O grandeza Celtic Rangers é mais- europeia, né? Ainda é mais midiático do que o Partizan. não é. Mas eu acho que a rivalidade Partizan e Estrela Vermelha ela tem mais componentes que a do Celtic, principalmente por essa questão da guerra. É. Tá, É, 8 não sei. então. Tá. 8. 8, tá bom, Tá. Beleza. Tá, vamos lá. Real e Atlético, ele é Cara traseiro. tão desigual quanto o Bayern e Dortmund, Liverpool e Everton, ou não chega tanto? Ai, cara, é muito desigual, Cara, né, é. cara? É muito desigual. E principalmente recentemente, né? Recentemente. Nossa Senhora. Embora o Atlético tenha ganhado uma Copa do Rei dentro do Bernabéu, em 2013... 2013. 2013. Que inclusive encerra um jejum de 14 anos sem o 14 Atlético anos, ganhar do Real. Exatamente. É doideira. Nosso ver. Miranda, nosso Miranda. É nosso Miranda. O gol do Miranda na prorrogação, se eu não estou enganado. Eu estava no Olha, Bernabéu pô, nesse irado, jogo. irado. E aí, mas é muito distante, né? Eu acho. É muito distante. Nesse meio tempo o Atlético caiu para a segunda divisão. E aí, beleza, quando o Atlético ressurgiu, final da Champions, gol aos 48. Outra final. Aí você fala, outra final, mandou no jogo, Real morto, não conseguiu, perdeu o pênalti. Cara, é muito triste. E perde depois do pênalti. É muito Então, triste. assim, acho que é um clássico bem pobre. Do ponto de vista de... A rivalidade existe. Mas do ponto de vista de as coisas que envolvem um clássico, né? É muita supremacia de um lado pro outro. Nota 4. Quanto é que tá de 152 a 73? É. Tá quase o dobro, né? Quase o dobro. Tem aquele clássico do zero brasileiro. Do zero brasileiro tem também uma semelhança diferença nisso também. grande. Diferença de um Eu pro acho que é na casa de um 3zinho. Não sei se eu tô muito pensei em puxando nota muito, 4. não. Eu tinha pensado 4 também. Tá 4. bom, então vai E no aí 4. tem uma... Porque assim, ele Eu é... falei atenção, eu falei, ele vai é- no 4. Só pra galera não Isso. dizer que não sei o que, repete. Ele é- Vai no 4. Ele é mais quente
no campo, ele é mais quente que Bayern e Dortmund. Ele é no campo mais quente que PSG e Olympique. No campo. Tem mais confronto. Principalmente os jogos do Vicente Calderon e tal, uma coisa meio de raiva ali do torcedor. Tem um negócio legal que o Atlético de Madrid ganhou 10 Copas do Rei na vida. 9 foram conquistadas dentro do Santiago Bernabéu. Inclusive, aqui o senhor estava lá. 9 das 10 foram conquistadas dentro do Santiago Bernabéu. Do teu rival, pô. Salão de festa. Maravilhoso. Seja contra ele ou não, mas você tá lá comemorando na casa dos caras. Roma e Lazio. Grande, hein? Roma e Lazio. Muito grande. Grande, hein? Derby della Capitale. É muito grande. É um clássico assim, o que torna esse clássico grande é o ódio de um com o outro, é isso? Tem uma questão social. Mais um dos clássicos que tem Roma, que é mais predominante em bairros pobres de Roma, né? E a Lazio num bairro de um pouco mais condição financeira. É um clássico que, por incrível que pareça, poucas vezes disputaram um título direto, mas sempre que os dois times estiveram bem, eram dois bons times. O time da Lazio ali, final da década de 90, era um bom time. Em 2013, eles jogaram a final da Copa da Itália e a Lazio ganhou o jogo por 1-0 e foi campeã. Acabou de fazer 10 anos isso. A Lazio lançou uma camisa comemorativa dos 10 anos desse título contra a Roma. Assim, eles colocam como uma das grandes conquistas da história do clube. Uma Copa Itália, uma Copa local. Bom, mas falando de Roma e Lazio, eu vou deixar o amigo votar. Porque... Mas é que eu sou suspeito, Não, né? mas vota. Não, mas vota. Você é a voz do Home Lazio aqui. Um cara que torce pela Lazio e acompanha muito esse clássico, assim, mais do que qualquer outro. Mais até do que base real. Você bota que a gente faz a equalização. Eu acho que ele perde, obviamente, em exposição midiática. Óbvio, interesse. Ele não é nem o principal clássico da Itália. Sim. Não é. Mas eu acho que na categoria ali... rivalidade, ódio, ele tá ali ou na nota 7 ou na nota 8. Ele tá muito próximo ali de... menos até, mas não tão distante de um Celtic Rangers, talvez na mesma casa de um Galatasaray e Fenerbahçe. Esse clássico tem episódios de violência, assim, fortíssimos, de esfaqueamento, de um período em que o clássico não podia... Teve um período, e não muito distante, que esse clássico não podia ser disputado à noite, por decisão dos órgãos de segurança. Teve história de torcida única, assim, é um clássico muito pesado. Tem clássico, tem muito questionamento de quem sai de um pro outro, por exemplo. Também, de Colamuro, né? E tem uma coisa aí que, se você for olhar do ponto de vista de conquistas, não há uma distância muito grande de um pro outro, né? Não há. Sim, a Roma tem uma vantagem de títulos nacionais em relação à Lazio, mas é um título a mais. Aí a Lazio se pegava dos títulos internacionais que a Roma não tinha, mas a Roma acabou de ganhar uma Conference. Então, assim, é muito igual. Esportivamente falando, é muito igual. E aí? Com a Roma, talvez historicamente, um pouco à frente. Um 8 eu acho que pagaria bem, mas, mas vocês podem dar a nota. Eu vou repetir o argumento. Entendo que eu tenho um componente sentimental aí. Eu vou repetir um argumento de Inter e Milan que eu gosto. É pessoal, tá, galera? Não tem nada que se baseie, é só meu. O fato de jogar no mesmo estádio eu gosto muito. Legal, do clássico, do time que divide estádio. Que tem dia que o estádio tá azul, tem dia que o estádio tá vinho, né? Grená, um Bordeaux. Da Roma. Teve uns anos atrás a história do estádio que a Lazio ia construir, até agora nada. Né? Eu gosto. Provavelmente saiu depois da Lazio tomar uma porrada. E aí o cara falou, vamos construir igual agora. O Galo foi eliminado. O Galo foi eliminado e ele falou, vai vir uma SAF interplanetária. Vai vir uma SAF com 5 caras. Vai chegar os bichos do Space Jam pra comprar o Galo aqui. Lá como cara. O Flamengo tomou uma porrada, o estádio do Flamengo já bota até pedra fundamental. Não, o estádio do Flamengo, a cada porrada que o Flamengo toma, sobe 10 mil de assento. Assim. Daqui a pouco tá em 500 mil já. Daqui a pouco cabe em 180 mil pessoas no Flamengo. Cara, mas eu vou comprar o 8 do meu amigo Jorginho. Vou comprar. Fiquei feliz. Vou comprar. Vamos de 8. Pô, muito grande. Talvez estejamos exagerando um pouquinho, mas avisamos no início que... E tem uma história. Qual foi o clássico que você falou que os clubes quase foram unificados? Foi na Turquia, né? A Lazio foi fundada em 1900 e ali por volta dos anos 20 havia uma ideia na Itália, do regime de turno, de unificar os clubes de Roma. E houve uma união entre alguns outros clubes menores e o único que não aderiu a essa fusão foi a Lazio. Todos esses outros clubes se juntaram e são o que é a Roma hoje. Entendi. E a Lazio seria esse clube e a capital teria um só. E havia um general na época, o general Vaccaro, que foi contra, inclusive ele é saudado, lembrado pela Lazio no seu portal, quando a história da Lazio é resgatada e tal, como o cara responsável por impedir isso. Roma teria apenas um clube. E aí a Lazio é fundada 27 anos antes da Roma e até um tempo atrás o locutor do estádio, nos clássicos, fazia questão de, antes dos jogos,
levantar a torcida dizendo que foi o clube que chegou primeiro na Roma, o primeiro clube da cidade. 0-10 hoje tá histórico, hein? O clube que trouxe o futebol, que a Portato El Calcio a Roma, o clube que trouxe o futebol pra Roma e tal, eles se orgulhavam meio disso, tem esse componente histórico também. Brabo, Jota, brabo. Hoje estamos histórico aqui, hein? Hoje estamos. United City. Esse clássico... Vou falar pra você. Você é polêmico aqui. Vou falar pra você. Eu cheguei ao Esporte Interativo em 2007. Você chegou... 2007. 2007, né? Chegamos Nós juntos. dois, chegamos juntos. Aí começamos a transmitir a Premier League. Aí tinha, de vez em quando, pintava lá pra fazer um United City. Pô, assim... E nessa época, o City tinha acabado de voltar da segunda Era o divisão. Elano, time Então, do o que eu ia Elano. dizer? Era um jogo assim, tá bom, é um derby local, mas era um jogo pô, comum. Era um jogo pro United porrar o City. Não era Sim, isso? perfeito. O United ia chegar lá e... É um Barcelona espanhol. Pô, não era um Barcelona espanhol. Era um Barcelona Era um espanhol. Barcelona espanhol. Pô, não é mais. Mas Não, e aí? não é mais, Essa mas eu mudança acho- recente é suficiente pra Mas botar assim, esse clássico lá em cima? eu vou jogar a nota bem pra baixo, porque recentemente, a gente... tirando esse ano que foi City e Arsenal, a gente, nos anos anteriores, a gente tava vendo a disputa City e Liverpool. Perfeito? Tá. Então, eles bateram lá, o City foi campeão uma vez com 100, na outra ele foi campeão 98 a 97. Sim. Aí depois o Liverpool ganhou e depois o City foi campeão também no detalhe pra cima do Liverpool, né? Nessas épocas, você perguntava ao torcedor do United, ele queria que o Liverpool não fosse campeão. Não era o City. Não era o Tá City. nem City aí ele pro tava City. nem aí. Ele não era o City. Ele estava preocupado do Liverpool ficar sem o título. Passar, né? Pro Liverpool não O passar Liverpool não o United. passar ele. É. Então, assim, eu acho que como clássico ainda hoje, do que vai ser, se a gente refizer esse programa daqui a 10 anos, Ah, vai mudar. talvez mude. Mas hoje é nota 2. Eu acho que é isso. Eu fico nota imaginando dois. o moleque... Hoje é nota também 2. acho, eu também O moleque que era pré-adolescente, criança, adolescente, na época que o City não ganhava nada e ele não podia sacanear ninguém e ele era zoado por todo mundo do United. E aí, pô, ele já cresceu, ele já não tá mais na escola, ele não pode zoar os caras hoje, né? Porque ele queria, se ele pudesse, ele voltava no tempo, né? Pra sacanear todo mundo que tirou onda Ele dele deve lá estar atrás. torcendo para aquelas reuniões de colégio, aquela reunião de Isso. turma. Reencontros, 30 né? anos da turma de 1990. Aí o cara Aí ele vai já chegar, passou. e United, hein? Porra, exatamente. E essa história é tão verdade, porque tipo, um dos clássicos que mais o torcedor do City zoava o United é de 1895. É um clássico que o City ganha de 3-0, só que o City estava com 17 desfalques. O time entra em campo com 17 desfalques e tinha faixa desse jogo. Até outro dia, cara. Até outro dia. A gente tá falando de um clássico que tem mais de 100 anos esse jogo. De lá Não dá pra você cá ficar tem, zoando por teu rival exemplo, por causa de 100 anos, pô. De lá pra Pelo cá, amor de por Deus. exemplo, tem aquele clássico que o Company mete o gol lá do meio da rua, né? Que, sim. por exemplo, que pavimentou um desses títulos contra o Liverpool, é o Company, um jogo amarrado, o Company chuta golaço. lá da casa do cacete, a bola... Golaço. Então, assim, é 2. Pra mim é 2. Pode ser 2-3. Não vou brigar por causa de United City, não. Desculpa. Eu me lembro de um 4-3 que eu narrei um gol do Owen. Do Owen. Lembra? Exatamente, eu lembro. A gente estava A gente na época tava do Esporte junto, né, Interativo na época ainda. do Esporte Eu e Interativo. você fizemos esse Reclamaram jogo. muito do firm 4-3. time. Foi até o gol foi até o 52, É que hoje tá 53. normal, não. O jogo foi com 9, eu Mais, acho. é. O jogo acho que foi 53 ou 54, eu acho. Enfim. Lembro é bem. isso. lembro Eu bem. lembro Mas era também. uma época que, assim, o normal E o Owen, era que City também foi pro perder. United, não fez nada, só fez fez isso, né? basicamente fez esse gol. Fez isso. É. Fechamos com... Aí sim. Aí a gente tá falando... Aí temos uma rivalidade do United com o Liverpool. Não tem que outra Como nota diria- que não 9. É. Não tem Como outra diria nota que não o camarada Casimiro, aqui a gente tá falando da elite. Aqui a gente tá falando da elite. Confronto no campo, confronto fora, tem toda uma briga ali, porque as cidades são próximas, né? Manchester e Liverpool, acho que se não me engano, ficam a 50 km de distância. Tem rivalidade regional, as cidades não se gostam. Cara, Liverpool acusa nove. Manchester de ter boicotado a questão do porto, Sim. na questão e que meio que faliu a cidade de Liverpool porque parou de usar o porto de Liverpool para despedir. Sufocou Liverpool- financeiramente. sufocou. Liverpool era uma Então tem cidade toda uma portuária questão, e Manchester era a cidade do algodão, que vende algodão. E aí Manchester criou um porto. Criou um E aí porto, matou criou um uma pouco a saída história para do Liverpool. matou. Então, assim, tem toda uma questão. E aí Boa. tem uma questãozinha desse clássico que é quando um teve muito bem, o outro estava mal. Né? Então, assim, mas enfim, mas isso não. Tem uma coisa que é muito relevante, que, por exemplo, ganha fácil de home Lazio, é que eles brigam, United e Liverpool, para ver quem é o maior do país. Exatamente. Sim, é verdade. Isso é- Brigam para ver quem é o maior do país. Hoje, acho que talvez o país com isso mais aberto seja Liverpool e United. Se você fizesse, sair fazendo uma pesquisa, tirando os envolvidos, faz uma pesquisa, quem é maior? Qual é o maior da Inglaterra? Vai ficar parelho. Porque o United Alguém tem pergunta, um quem é o inglês maior a mais, da né? Alemanha? Não tem disputa. Quem é o maior da Espanha? Não tem disputa.
Quem é o maior do... Por mais que o Barcelona, por mais que o Barcelona mas é o Real Madrid, tem. é o Real Madrid. Mas é o Real Madrid. Então você vai Na falando... França, o Marseille. Na França, quem... O que acontece? Essa daí é uma disputa muito aberta. Talvez essa e Portugal, se você dizer quem é o maior. Hoje tem uma disputa boa. Esse poderia É 9, brigar pra mim por é 9. Esse não vai ganhar de Barça e Real, mas poderia brigar por um 10? Eu achava que poderia estar no debate. Acho que provavelmente eu votaria em Real Madrid e Barcelona pela história recente, mais. E recente eu digo 30 anos, tá? Não é tão recente, não. Olha o nosso diretor do programa, o nosso torcedor dele. Não pode, diretor. Não pode. Porque 30 anos, do ponto de vista histórico, de fato... historicamente não é muita coisa. Mas Mais ou enfim. menos, né? Se você falar do princípio de uma validade centenária, 30 anos é 30%. É verdade. É relevante, é relevante. Quase pô. um terço disso, é verdade. E, por exemplo, quando o Real Madrid e Barcelona começaram a assumir o cetro de maior clássico do mundo, o Liverpool e o United estava muito adormecido, porque ali estava o United dominando e o Liverpool mal. Né? Porque o Liverpool fica de 90 ou 89? 89 é o Arsenal, fica de 90 até 2005 sem ganhar um título grande. Né? Ganha a Copa da UEFA. Ganha uma Copa da UEFA Copa aqui, da Liga, outra ali, Copa da FA Liga, Cup. mas ganhar um título mesmo, ou o Campeonato Inglês ou Champions, ele fica de 90 até 2005. E nesse período, o United patrola, né? O United passeia. Total. Bom, fechamos. Acho que foi o nosso maior programa até hoje, tá? Em duração. É possível. Pô, mas a gente trouxe Mas tanta ficou bom, história, hein? né? Mas A gente ficou trouxe legal. tanta história O nesse programa foi programa. rico, né? programa O programa foi rico. O programa trouxe opinião e trouxe muita informação, Foi. muita história. Muito legal. Parabéns Viajamos aos dois. muito. Parabéns aos dois. E você Parabéns. contou a história da Lazio Roma também. Como eu acho que vai ter gente reclamando, isso é- pra mim o Juve Milan ficaria no 7. Juve Milan? É verdade. Juve Milan, eu acho que ficaria porque no 7. não é Porque vai ter gente sim. reclamando, então a gente já vai falando. Eu acho que se tivesse Juve Milan, eu botaria num 7. Não sei o que você... Não dá pra botar todos que os é clássicos. isso, né? Pô, com essa né? quantidade de clássicos, a gente já tá com 56 minutos. O cronômetro aqui. 56 minutos de programa, você imagina. Opa, legal. Mas pequena só pra- queda. Você imagina se. Só pra constar, se tivesse ali, eu acho que eu botaria o Juve Milan Tá no justo, 7. tá justo. A produção pediu para avisar, viu, VSR, que até agora não houve um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Prevalece a regra antiga do limite de 4. Tá demorando pra julgar também. tá demorando. Tá demorando pra julgar. Já tem 3 semanas, hein? Que tá julgando, hein? Isso tá parado no STF lá. Alguém pediu vista, né? Alguém pediu vista. Pediu vista, Tá né? 3 semanas julgando, hein, irmão? Sentaram no processo. Exatamente. Segunda-feira que vem estaremos aqui de novo com mais um de 0 a 10. Aproveita para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal da TNT Esportes. Valeu. E sugerir temas também. Tchau. Tchau.